Pedro Sánchez anunciou a realização de eleições antecipadas em Espanha. O governo não resistiu ao chumbo do Orçamento de Estado. 8 meses e meio separam o momento em que o líder do Partido Socialista e primeiro-ministro espanhol chegou ao poder após a votação de uma moção de censura contra Mariano Rajoy no Congresso e o dia em que essa mesma Câmara o forçou a encurtar o seu mandato. Apoiado por mais de 20 partidos, Sánchez formou um governo jovem e com uma maioria de mulheres, algo sem precedentes na história democrática da Espanha. Mas, embora tenha sido aplaudido, a imagem do executivo rapidamente se deteriorou com os escândalos que atingiram vários ministros. No exterior, Sánchez teve o batismo de fogo na Cimeira Europeia sobre Imigração. Angela Merkel ficou agradavelmente surpreendida. Pedro Sánchez era um aliado para fortalecer o eixo anti-xenófobo e promover a solidariedade europeia na distribuição dos refugiados. 3 semanas depois dessa reunião, a Espanha abriu as portas ao Aquarius, um navio com mais de 630 migrantes que ninguém queria receber. Consciente de que sobre a cabeça pendia a espada de Damocles da independência catalã, que acabaria por lhe passar uma fatura insuportável em troca do seu apoio parlamentar, Sánchez multiplicou as iniciativas para dar um toque social à ação do governo e recompensar os setores mais atingidos por uma década de austeridade orçamentária. Também destinou uma despesa adicional de quase 2 mil milhões de euros à Catalunha, que agora ficou no ar após a rejeição do orçamento. Por decreto, o salário mínimo aumentou 22% para 900 euros por mês e 3% para pensões mínimas e não contributivas. Quanto ao resto, ultrapassou o teto de 0,25% imposto há 6 anos. Mais de 12 milhões de pessoas beneficiaram dessas medidas. Ele também tentou dar um novo impulso e reformar a lei da memória histórica. Ordenou a exumação de Franco do mausoléu Vale dos Caídos e quer proibir as associações relacionadas com o franquismo e retirar medalhas a polícias afetos ao regime. Externamente, Sánchez deu atenção às relações com a América Latina, mas não teve meias palavras quando criticou duramente o governo venezuelano de Nicolás Maduro e não hesitou em reconhecer Juan Guaidó como presidente interino. Numa das últimas deslocações, poucos dias antes do início do julgamento dos líderes do processo soberanista catalão, defendeu a justiça e a democracia espanholas no Conselho da Europa e no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.